Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. E a partir desse momento eu convido todos para pegarem um livro e abrir na página 105, porque hoje nós vamos trabalhar na nossa aula uma nova classe de palavras. Nós vamos aprender sobre uma nova classe de palavras. E que classe de palavras são essas? Depois dos substantivos, depois dos artigos, depois dos adjetivos, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre os pronomes. E tia Viviane, o que identifica, o que é que destaca essa classe de palavras? Bem, pessoal, pronomes são aquelas palavrinhas que acompanham ou substituem um substantivo. É uma palavra que substitui ou sempre está acompanhando um substantivo. Nesse momento, antes de nos aprofundarmos mais a esse tema, eu convido para que você abra o seu livro na página 105 e faça a leitura do texto introdutório que está aí e tem por título Pronome. Finalizou essa leitura, você volta para a nossa aula e nós nos aprofundamos mais um pouquinho e conhecemos melhor sobre essa classe de palavras. Então vai lá, faça sua leitura que eu estou aqui te aguardando. E voltando aqui com os que já fizeram a leitura do nosso texto, nós temos aqui um trechinho de um texto que fala sobre os direitos das crianças. E já sabendo que pronome é uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo, eu vou fazer junto com vocês agora a leitura desse trecho, para que a partir de um texto nós possamos identificar essa classe de palavras. Então vamos observar, vamos fazer a leitura e entender o sentido dessa classe de palavras, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Toda criança tem direito a eleger seu filme preferido e de assisti-lo quantas vezes desejar. E nenhum adulto tem o direito de fazer cara feia quando ela quiser assistir mais uma vezinha só. Esse texto, ele é de Hiro Karawara, dos livros dos Grandes Direitos das Crianças, tá bom, gente? E vocês podem observar aí que nesse trecho nós temos 3 palavrinhas destacadas. E como diz aqui no nosso texto, a palavra seu, ó, nesse caso, acompanha um substantivo, o substantivo filme, seu filme preferido, não é? Quando eu falo seu filme, eu falo do filme preferido da criança, que é outro substantivo. O termo lo, aqui, assisti-lo, acompanha, substitui a palavra filme. Ao invés de falar de novo na mesma frase, a palavra filme, nós acrescentamos aqui o termo lo, para que não fique tão repetitivo a palavra filme na mesma frase. Então prestem atenção que quando eu leio toda criança tem o direito de eleger seu filme, ou seja, o filme preferido da criança, e de assisti-lo, o termo lo refere-se ao filme, então nós já não precisamos repetir. E nós temos aqui ainda a palavra ela. Vamos continuar aqui a nossa leitura. E de assisti-lo quantas vezes desejar. E nenhum adulto tem o direito de fazer cara feia quando ela quem? A criança, né, pessoal? Então, aqui a palavra ela faz referência à palavra criança, para que não seja necessário mais uma vez repetir a palavra criança na mesma frase. E seu, o termo lo e a palavra ela são pronomes, porque, como eu acabei de dar a demonstração agora, são palavras que sempre estão ou acompanhadas do substantivo ou fazendo referência a um substantivo ou substituindo o substantivo. Então, essas palavras, essa classe de palavras se torna muito importante para nós, para o nosso vocabulário. Nós sempre falamos ela, tu, eu, mas nós não sabíamos que ela era uma classe de palavras que se chamava de pronomes. E agora nós já sabemos, pessoal. Nós já sabemos que essas palavrinhas, esses termos são pronomes e servem para substituir e fazer referência aos substantivos. Bem, pessoal, eu trouxe aqui mais outra demonstração, tá certo? Em um pequeno trechinho aqui, que através dele eu vou mostrar qual é a função dessa classe de palavras, os pronomes, tá bom? E vamos acompanhar esse pequeno trechinho que eu criei aqui. Luana ganhou uma boneca belíssima do seu papai.
ela amou o presente e ele ficou muito feliz. Como nós já sabemos, ela e ele, assim como eu, você, vós, vocês, tu, todas essas palavras são pronomes, ou seja, ou acompanha, ou faz referência, ou substitui o substantivo. E nesse caso, tanto a palavra ela, tanto o pronome ela, quanto o pronome ele, está substituindo o substantivo, né? Quando eu falo ela amou o presente, ela quem? Luana, não é isso? E ele ficou muito feliz. Quem é o ele aqui? É o papai de Luana. Então vejam que nesse caso, utilizando os pronomes, nós não precisamos repetir o nome Luana e também o nome papai, porque o pronome ela e o pronome ele já faz essa função dentro do texto. E é para isso que os pronomes servem. Então, a partir dessa aula introdutória, então significa que nós vamos ver em outras aulas ainda sobre essa classe de palavras. Através dessa aula introdutória, eu espero que vocês tenham compreendido a base do que são pronomes, de como nós podemos identificar essa classe de palavras em um texto e para que essas palavrinhas servem. Para substituir, fazer referência a um substantivo, ou sempre acompanhar. É um termo que também acompanha o substantivo, tá bom? E para fixar o tema da aula melhor na memória de vocês, eu convido para que nesse momento vocês possam fazer a nossa atividade da página 106. Ela está em toda a página 106 e apenas na página 106. É uma atividade composta por 5 questões, tá certo? Então, nesse momento, eu convido para que você leia essa atividade comigo para que vocês possam se sentir mais seguros na hora de resolucionar essa atividade. Então, vamos lá? Nós temos aí a primeira questão que pede que você releia um trechinho do texto 1, que diz o seguinte: o papel é um material tão importante na vida moderna que a gente até esquece que ele nem existiu sempre. Então, nós temos aí um pronome, onde ele está destacado no texto, e de acordo com a releitura desse texto, vocês vão responder essas duas alternativas abaixo. A primeira alternativa é: a que substantivo o pronome ele se refere nesse trecho? Prestem atenção e, de acordo com o que nós aprendemos na nossa aula, nas nossas explicações, qual é o substantivo que o pronome ele está substituindo nesse texto. Então, você vai responder de acordo com o que nós aprendemos. E a alternativa B, ela pede o seguinte: a expressão agente pode ser substituída por qual pronome? Como fica a frase se utilizarmos esse pronome? Existe um substantivo que substitui uma grande quantidade de pessoas. E no lugar de agente, o que era que nós poderíamos colocar de acordo com o nosso texto, tá certo? O nosso texto base, ele nos traz diversos tipos de pronomes, como eu já falei. Eu, tu, você, ele, ela, eles e elas, nós, vós, vocês. Todas essas palavras são da classe pronomes. Então, através do que nós estudamos e do que nós lemos, você vai fazer essa substituição e reescrever a frase com o pronome já substituído, ok, pessoal? Finalizou a primeira questão, nós vamos para a segunda, onde pede que vocês reescrevam cada uma dessas frases, trocando os nomes destacados por pronomes. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 frases. E em cada frase tem uma palavra, tem um substantivo que pode ser substituído por um pronome. Então, vocês vão fazer essa substituição, tá certo? Com uma frase que faça sentido, formando uma frase que faça sentido e vão reescrever essa frase. Ok, pessoal? Terceira questão pede o seguinte: reescreva as frases trocando os pronomes por nomes próprios inventados por você. Nomes próprios são os nomes pessoais, né? Viviane, Letícia, José Arthur, Maria, Gustavo. Aí que os nomes que nomeiam, que são
substantivos próprios. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 frases que já está com o pronome e você vai trocar esses pronomes por substantivos próprios inventados por você, pensados por você. Ok, pessoal? Quarta questão, copie os pronomes. Nós temos aí 4 frases que todas têm um pronome. E o que é que você vai fazer? Você vai retirar de cada uma frase o pronome que está nela e copiar nessa linha aí ao lado, tá bom? E para finalizar, a quinta e última questão, que pede que você complete as frases com um pronome. Então, você vai fazer o seguinte, relembrando o que nós lemos, relembrando o que nós vimos na nossa aula de hoje sobre a classe de palavras pronomes, você vai complementar essas 2 frases aí com um pronome adequado. Finalizou toda a atividade, você vai me mandar o feedback, você vai me mandar o retorno para que através da correção, tia Viviane possa acompanhar o seu desenvolvimento. Mas tia, eu ainda fiquei com uma dúvida, então você vai ligar para a tia, vai fazer aquela videochamada que tia vai tirar sua dúvida com o maior prazer. Então, meus amores, nossa aula de língua portuguesa de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova classe de palavras que nós aprendemos hoje e através dessa aula, a partir de hoje, vamos caminhando ainda mais, adquirindo mais conhecimento para a nossa vida. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, agradeço a todos vocês pela participação, desejo a todos uma ótima semana de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!